Na Sulina, a partir deste momento, um programa de debates, informações, opiniões, desabafos, críticas, elogios, sugestões e curiosidades. Está no ar. Tema Livre. Muito bem, são 9h34. Bom dia, Dom Pedrito. Estamos começando o programa Tema Livre aqui na sua Rádio Sulina. Rádio Sulina, a voz do Ponche Verde. De uma maneira objetiva, no começo dessa manhã. Violência urbana, criminalidade urbana, terrorismo. Qual é a diferença? Eu perguntei para alguns e até tentei me informar e tive respostas tipo: a violência urbana é aquela que tu sabe que ali está, e se tu passar ou se colocar à disposição de maneira ingênua e inocente, fatalmente tu vai ser assaltado, e se reagir poderá até ser executado. Violência urbana. Assaltos. Aquela história de roubar o tênis, roubar o celular, roubar a moto, como é a prática comum nas grandes cidades, ou roubar os veículos de prestação de serviço, carros blindados, etc. Bom, terrorismo. Terrorismo é aquilo que chega de surpresa. É aquilo que chega num determinado local, num shopping center, num aeroporto, num prédio, num estádio de futebol, numa festa, e as pessoas nem sabem que ali, de repente, poderá ser o seu último momento de vida. Porque esse é o terror. A face do terror significa plantar o medo. Deixar nas pessoas sempre aquele pensamento: será que vai ser hoje? Será que é hoje o dia que eles vão praticar o seu ato nefasto? Mas, de qualquer maneira, violência urbana, assaltos, é muito diferente do terrorismo? Será que os brasileiros e grande parte do mundo conseguem andar normalmente sem o temor do assalto logo após virar a esquina, Pacazzi? Bom dia. Bom dia, Norton. Bom dia, nossos ouvintes. Bom dia, nossos companheiros de trabalho. Norton, sabe que o doutor Alberto Weingartner é um promotor que deixou história em Dom Pedrito também, né? Teve um tempo aqui... Eu assisti palestras dele. Conviveu, interagiu de maneira fantástica aí com a comunidade durante um tempo, fez história, tem uma memória. E ele falava muito nas tais condutas vitimológicas, falava muito nisso. Quando a pessoa sabe que está acontecendo realmente naquele reduto, ou em tal hora da madrugada, é dar chance ao azar. É aquela famosa história, dar chance ao azar. Não é nem ingenuidade, né, Pacazzi? Não, quando há uma premência, uma necessidade do indivíduo, olha, eu precisei ir fazer, bom, é outra história. Claro. Agora, de sã consciência, a pessoa resolve, através da volição, de um comportamento de vontade, ir onde está o perigo, é uma situação que ele classificava com as tais condutas vitimológicas. Isso não é bem que nem a música, aquela que todo artista tem que ir onde o povo está, né? Bom, não sei. Pode ir por internet atualmente, né? Não pessoalmente. Bom, mas acontece assim, essa questão do terrorista, terrorismo, terrorista, terroristas, enfim. Ora, sem querer entrar aí em nuances, terrorista é aquele que produz terror. Medo. Terror. O medo permanente na mente das pessoas. Pois é. Olha, esses grupos que estão sendo classificados, e o Brasil é pródigo em siglas, né?
Então, eu nem entro nessa questão aí, viu, Pacazzi? né? Eu entro sim naquilo que realmente atinge. Porque se nós formos analisar o que foi conceitual e o que foi aí protocolado e que foi dado status pelo governo norte-americano, é um determinado segmento que trabalha dentro de uma esfera de negociação, porque é negociado. A minha preocupação é o nosso direito de ir e vir como cidadão pelas ruas da cidade, seja da nossa ou de qualquer lugar. A nossa soberania, né? Nossa soberania. E isso que me preocupa, é o fato de eu poder circular, ir e vir, porque quando é anunciado, olha, estão roubando moto, estão assaltando, estão roubando tênis, estão roubando celular. E aí alguém diz que isso aí, infelizmente, é uma parcela da sociedade vítima, que não tem trabalho, que isso e aquilo. Não. Isso, para mim, aí eu coloco, sim, dentro da esfera do medo. Porque aí tu fica perguntando, olha, eu vou lá na farmácia comprar um remédio pro meu filho, certo? Aí eu saio da farmácia e sou assaltado? Para mim, isso é um terror, Pacazzi. Claro. Isso é um terror, porque é uma situação que eu estou sendo apanhado de surpresa, algo que as instituições de segurança e de governo deveriam prever. Agora, aquilo que nós sabemos que existe desde que o mundo é mundo, que é o comércio, ora, isso aí é uma outra situação que envolve é que nem digamos, o mercado bélico, mercado de armas. As guerras deixarão de existir? Não. Por quê? Porque há um mercado bélico cada vez mais crescente e que precisa ser movimentado. Simples assim. Então, será que o mercado bélico também pode ser associado ao terrorismo mundial, Pacazzi? Bom, é exatamente isso. É mercado, é comércio. E o comércio, cada um faz a sua escolha. Comercializa ou não. Bom. Alô? Sim, pois não. Tá bem. Eu não vou falar mais hoje. Viu? Não. Tu tá tomando água? É água ou é... da Corsã. Água da Corsã? Essa é água da Corsã. Ali da pia? Da pia batismal. Da torneira? Bom, A Rosana tá me olhando de cara feia aqui, viu? É mesmo, né? Tá braba comigo aqui. Bom, o que acontece é o seguinte, o que está se sabendo é que de longa data esses grupos se organizaram de tal forma que hoje eles comandam uma parte expressiva da comunidade brasileira, da sociedade brasileira. Então, os aglomerados urbanos, onde eles estão imperando, né? SCV e PCC, siglas, né? O CV é mais fácil, é Comando Vermelho, né? Bom, então eles imperam, eles dominam essas vilas. A prefeitura não chega lá. Claro. Nem pode. Nem pode. Não é permitido. Mas então isso sai da combinação constitucional, pacto federativo. Quer dizer, existe um Estado dentro do Estado. Olha, eu li um artigo onde que dizia que lá na Constituição de 88, no pós-regime militar, né? Sim. Se criou o hábito de colocar todo mundo junto. E ao se colocar todo mundo junto, no mesmo local, na mesma cela, no mesmo espaço, aqueles formadores de ideias começaram a plantar sementes. E o que nós estamos colhendo hoje é o fruto daquelas sementes que foram plantadas lá no passado. Mas claro, um ponto comum entre eles, Norton, só uma questão de organização. E qual é a semente que foi plantada dentro? Bom, organização. Só uma questão de organização, porque o foco é o mesmo, claro. O objetivo é o mesmo, é extorquir, aterrorizar, produzir terror, né? Então, nessas comunidades urbanas, que não são pequenas, são muito grandes, espalhadas no Brasil inteiro, em todos os cantos do Brasil tem, uma parte significativa da população
de forma direta e todo o resto da população brasileira de forma indireta está sob o comando, o império dessas organizações que têm essas siglas aí. E são terroristas, sim, são terroristas. Aquela parcela da sociedade, dos isentões aí, dos intelectuais, dos formadores, que lavam as mãos, mas eles moram aonde? Moram lá em Miami. Eles têm apartamentos cercados, têm segurança. Em Paris. Como estão tem em Paris. Gente com segurança no Brasil hoje? Pois é. Todo mundo tem segurança? Eu não tenho segurança. Tu tem segurança? Não. Acho que tu podia até contratar o Valdir para ser teu segurança. Eu ficaria muito honrado. Não é? Ei, Valdir, tá combinado então, Valdir, de bicicleta. Bom, assim, ó. Então, para que as pessoas tenham... De bicicleta não dá os cachorros em correr ele. Para que se tenha uma ideia, essas organizações comandam tudo dentro dessas comunidades. Você quer gás? Gás é preciso? Para cozinhar, né? Para botar no fogão ali. É mercado, né, para cá? Mas tá bom, faltou o gás, eu vou ali com... Não. Você precisa pedir, tem que ter o passaporte para ir lá conseguir o gás. O gás, a comida, o remédio. Mas eu gostaria de ter a internet aqui, uma antena de televisão. Um momentinho, para um pouquinho. Você pode ter tudo isso desde que pague, além dos impostos que está pagando para os governos, né, que são compulsórios, são obrigatórios, e realmente nós estamos chegando à conclusão de que são exorbitantes, escorchantes, porque não devolvem na mesma proporção os serviços com a qualidade que deveria ser, ou exigível, né? Então, além disso tudo, esses terroristas, um momentinho, você está conosco ou contra nós? Não, estou com vocês, embora a pessoa, no seu íntimo, não tenha nenhuma vontade de estar. Promove a ausência do Estado. Quando o Estado se faz ausente, quando o Estado não proporciona isso aí para as pessoas, quando o cidadão que paga imposto e paga imposto do jeito que nós pagamos, você vê sempre no limiar da pobreza e da insegurança, da falta de saúde, falta de educação, enfim, tudo aquilo que nós sabemos. Quando o Estado de Direito, que deveria prever uma vida estável, normal para a sociedade, não proporciona isso aí, esse vácuo, quem é que vai preencher esse vácuo? O Norton, eu diria mais, não só a ausência do Estado, mas, de certa forma, um certo comando para que o Estado se ausente, certo? Mas será que não é o próprio Estado que comanda? Bom, aí tu puxas uma outra história que eu não sei, mas de fato é o seguinte: toda vez que o Estado tenta entrar, ocupar o seu espaço que é de direito e que deveria ser de fato, há uma porção de questões aí que são levantadas de, mas não pode ser um abuso. Há um abuso. E aí recorrem à judicialização, não é? Imagina, coitados, foram agredidos, né? Enquanto deveríamos alcançar flores, foram com armas pesadas. E o outro lado, coitadinho, estava também um pouco preparado, tinha armas bem pesadas, né, do outro lado. Mas há um entendimento de pessoas representativas, executivas, judiciais e legislativas do Estado, né, e que estão lá para nos defender e nos representar, entendendo que realmente foi demais, o Estado teria que levar flores, rosas, né? Carinhos. E a população continua refém disso.
Pois bem, lá os terroristas continuam agindo e crescendo. Crescendo. Eles têm hoje, estão ousados, eles têm negócios, vários negócios. Não é só o tráfico de drogas, que é muito lucrativo, já se viu mundo afora, de longa data. Mas hoje eles têm vários negócios, vários. E a ousadia é tamanha que eles não negam. Não negam que eles colocam parte do dinheiro auferido com esses negócios, com essas atividades. Eles não negam que eles colocam nas campanhas políticas, interferem nas eleições. Me permite? E colocam, pois não, já lhe dou uma parte, Excelência. Obrigado. Só quero concluir o pensamento. Faz Tá? favor. Bom, então eles simplesmente fazem isso. Eles não negam de que eles colocam, mas não colocam por acaso, não é para, vou colaborar contigo. Não, eles, de caso pensado, colocam dinheiros em campanhas eleitorais para que os seus representantes diretos, pessoas de confiança desse império, estejam lá para representá-los na questão da confecção de leis, na confecção da interpretação e aplicação das leis, na execução de determinadas tarefas por parte do executivo. Isso não se interrompeu no Rio de Janeiro todo um trajeto de uma via que estava lá há anos projetada para aliviar o trânsito da cidade do Rio de Janeiro, e não levaram quase um século, simbolicamente, para passar ali, porque não era permitido. Mas por que não é? Não, porque o grupo não quer. Não, ali vai poluir. Vai poluir para nós ali. Vão entrar ali, o acesso vai ficar muito conveniente aí, para de repente a polícia ir lá nos chatear, essas coisas todas aí. Pois é. Ora, isto não é terror? Isto não é terror? E onde é que está tal soberania nacional? Ora, Mas aí alguém diz assim, bom, de repente um país quer entrar aqui, será concorrente. Ele terá que concorrer, porque nós já temos alguém que está dominando. Mas já entrou, Pacazzi. Bom, Assim como no Brasil, assim como na Argentina, assim como principalmente nos Estados Unidos, sim, que são os que levantaram toda essa questão, Pacazzi, nos Estados Unidos, o governo americano não consegue combater o que ele tem lá dentro. Lá dentro ele tem a máfia chinesa, a máfia japonesa, a máfia russa, a máfia tibetana, tem máfia para tudo que é lado, tem grupos, porque o problema hoje não é só o tráfico de drogas. O problema é o tráfico humano, que é o que mais ocorre naquele país. As fronteiras norte-americanas hoje é pródiga, principalmente nessa questão do tráfico humano. Pessoas que saem de todos os cantos do planeta, que querem ir para o país da liberdade, quando lá chegam, são vítimas de quadrilhas que pegam essas pessoas, jogam dentro de containers, jogam dentro de caminhões e mandam para todos os cantos do planeta. O Norton. Entendeu? Tráfico humano é um dos elementos que mais... Permite uma parte, hoje. Norton? Permite uma parte? Lá eles têm isso, mas eles não negam. Eles não negam e eles controlam. Eles fazem o controle disso. Tá? E tu acha que no Brasil aqui se nega. Aqui existe um negacionismo. Se nega isso. Como? Aonde que tem? São terroristas? Os nossos bandidos são terroristas? Que é isso? E lá eles não negam. Lá eles sabem, eles fazem o controle. Até porque, Norton, lá eles têm essa identificação dos pontos, das coisas, e eles estão tentando, permanentemente eles fazem esse combate. E não existe judicialização de coisa nenhuma. Lá se cumpre, lá rigorosamente é uma democracia em que há um império, chamado Império da Lei.
da legalidade, da Constituição. Aqui nem sempre. O que houve com o nosso império da lei que era... Pois é, aqui, por exemplo, censura não pode, a não ser que... Mas, salvo, que é isso? Ou existe ou não existe. Tá, e nós vimos isso na prática acontecer nos últimos tempos. Sim. Censura. Ora, e pré-censura também, né? Não só a censura, mas a pré-censura. Os recados, né? Bom, mas então é assim, quer dizer, essa relativização da lei no Brasil é que cria todo esse imbróglio também, aí ou favorece, ou facilita, potencializa. Então nós temos que entender que é preciso, sim, pensar sobre o assunto, e o povo, o povo, pobrezinho do povo. Sim, mas é que nós estamos tudo em nosso nome. Como assim? Tudo em nome do povo, no nome da democracia. Que é isso? Então nós temos que ver isso de perto. Ora, essa história do terror é sim. Agora, eu tenho ouvido muitas entrevistas e visto, né? Mas uma que me chamou a atenção, de um moço que é prefeito de Mato Grosso do Sul, Brunini, tá? Acho que ele era deputado federal. Ismael, eu acho que era, né? Brunini. Ele foi deputado federal na última gestão. Pois é. Bom, aí o que acontece? Uma repórter perguntou a ele, disse, olha, o senhor não... Pois é, essa questão toda, aí o senhor não... Imagina essa questão econômica que pode produzir essa decisão americana de julgá-los, classificá-los, esses grupos como terroristas, grupos terroristas. Eu vi isso aí. E aí ele disse assim, como? Eu não estou entendendo onde é que você quer chegar. Ele foi cirúrgico. Ele diz assim, como assim? Que problema econômico pode se produzir no combate a criminosos? Quer dizer, a não ser que seja um problema da economia de alguns que estão se servindo disso. Foi muito claro. Depois veio uma outra pergunta, disse assim, pois é, mas isso não é, esse combate a esses grupos não é como enxugar gelo, né? Porque mata um, vem outro. Disse, bom, mas se esse é o argumento, é o contra-argumento para não haver combate, então vamos deixar tudo para o lado e siga. Vamos continuar maniados aí por essa turma, né? Liberdade, que liberdade? Liberdade para botar uma internet, eu tenho que pedir licença? Pode ou não pode? Não, tu não pode. A não ser que tu me faça esse, aquele outro favor. Mas que liberdade é essa? Esse condicionamento a pessoas, não é a lei. A lei é improvisada ali, conforme a conveniência do grupo. Isso não é terror? Que nome tem isso? Pacazinho. E aí, de repente, as pessoas dizem, pois é, mas é e tal. Aí a gente fica vendo o seguinte, que de repente está sendo instaurado no Brasil a velha, aquela história da sutileza. Não importa o que, importa quem. Pacazinho, quem? Pois não. Só para finalizarmos essa questão, aqui no Brasil, tudo tem a justificativa do escopo cultural, sabe, né? Sei. Aquela história. Uhum. Eu estava vendo uma matéria ainda ontem que falava assim, menina de 8 anos morre de hemorragia após noite de núpcias com marido muçulmano. Uma criança que foi vendida por R$6.000 para se casar com um homem de 40 anos e ela morreu de hemorragia após a noite de núpcias. Aí perguntaram para alguns ativistas, pois é, mas isso aí é a cultura daquele povo. E aí, Pacatinho? O Norton... Relativizar é simples. Não, o Norton... Justificar é simples. Não, mas aí é que a cultura do outro povo. Pronto. Bom, aí, Norton, neste particular... Tu vai dizer que é a cultura do outro povo também? Não, nós temos que ver o seguinte, quando se diz assim... Quando se diz assim, aqui no nosso mundo aqui, tá?
Nós não temos ingerência nenhuma direta. Nós, cidadãos, não temos nenhuma ingerência direta lá no outro país. Mas então que se calem quando acontece aqui no Brasil? Claro, não, tudo bem, tá certo. Nesse aspecto, sim, não, que não façam publicidade. Porque o terror é que nem a relativização que fizeram do terrorismo no ataque do Hamas, aquela outra, lembra que matou aquele monte de crianças e jovens? Disseram, pois é, mas é um problema local, é religioso. Não. Terrorismo é terrorismo em todas as suas formas. Aquilo é o terror. Aquilo ali, sim. E aí os mesmos que hoje tentam justificar são os mesmos que lá justificaram também. São os mesmos que acharam que matar aquelas crianças dentro de um forno de fogão era coisa comum, era religioso, era modus operandi daquele grupo de terroristas. Que é isso, Pacazzi? O crime é crime em qualquer lugar do mundo e deve ser visto dessa maneira. Agora, se nós vamos rotulá-lo de acordo com o país e com as suas tradições, bom, é melhor fechar a porta e sair pelo trevo. Estás falando na aldeia global, né? Lógico. O mundo como se fosse um só. Aldeia global. Como se fosse um só. Claro. E somos um povo só. Somos seres humanos. Independente da nossa cor, independente da nossa religião. Ô Norton, essa é uma luta bastante antiga, né? Bem antiga. Né? Tem a idade da humanidade. Então, quando se diz assim, de onde vem a lei? Qual é a origem da lei? Qual é a gênese da lei, da ordem, da norma? Usos e costumes. Através dessa interatividade entre as pessoas, essa interação, esse convívio, os usos e os costumes criaram a denominada ética social, ética de convivência, certo? Esta é a origem, é a semente da lei, da norma, da legalização, da convivência entre as pessoas. A intersubjetividade, como se diz. Então, essa é a gênese da lei. Usos e costumes. Recentemente eu vi um filme histórico que trazia à tona uma questão lá da Mongólia, né? Focava uma tribo lá da Mongólia, aliás, eles usam tem muita ovelha por lá, é um lugar árido e tudo, eles são considerados os melhores cavaleiros do mundo, né? Pois é, são mais ágeis, né? Na condução dos cavalos. E lá impressionava, pelo menos daqui no Ocidente, me impressionei muito com o trato que eles davam uns aos outros. Mas lá, dentro da sociedade deles, que estava ali naquele isolamento, essa era a lei que vinda dos usos e dos costumes. E não tinha propriamente um PCC, um CV desses aí para dar leis lá, conforme a conveniência de um grupo, né, usufruindo aí lucros e poder. Não era isso. Era uma organização de consenso. Isso se insere aonde? Se insere na cultura deles. É verdade, Norton. E isso nós temos. Eu também concordo contigo, eu acho uma crueldade certas coisas, mas existe isso na África. O sujeito raptou alguma coisa, tira a mão, corta a mão. Exatamente. Tá? E por aí vai. Então são usos e costumes que estão ali adstritos àquela comunidade, aquela conglomerado, aquela unidade urbana, enfim. Então, quando se faz aqui uma lei, nós vamos buscar o que, Norton? Vamos buscar a nossa realidade, os nossos usos e costumes, a nossa ética, tá? Que é exatamente a obediência permanente, sistemática, àqueles usos e costumes que é consensual. Então, daí é que nós vamos buscar sistematizar e
de forma, digamos assim, protocolar, fazer as nossas normas de convivência entre pessoas. E por aí vai. Só que isso é um processo que depois se torna muito complexo, etc. e tal. E aí, na verdade, quando se diz assim, aqui nos Estados Unidos, que eles têm mais de 50 estados, há essa variação. Tu imagina no mundo. Por exemplo, lá, para algumas condutas antissociais, eles botam na cadeira elétrica, matam. E em outros lugares não. Então, essa variabilidade que existe, isso vem lá dos antanhos, provar que todos somos seres humanos, mas somos muito desiguais. Tá? Lá na Indonésia, eles têm a prática, eles julgam, eles investigam, eles fazem todo o processo judicial e demora, né, Pacazzi? 5 anos, 10 anos, até chegar ao denominador. A pessoa tem todos os direitos a provar que aquilo da qual ela está sendo acusada está errado. Não conseguiu, aí ela vai ter a sua pena capital. Só que lá, assim, mesmo sabendo que em algum momento poderá ser pego, poderá ser punido, inclusive, com a pena de morte, né? Os indivíduos ainda tentam burlar a lei. Agora tu imagina num estado de coisa onde a lei deixou de ser algo a ser temido. Quando num país a lei, ela perde, ela deixa de impor a sua razão, a sua metodologia de indicar ao indivíduo, olha, se tu cometer o crime, tu vai ser punido. Mas aí quando tu começa, se tu cometer o crime, tu poderá ou não ser punido, dependendo de quais artigos, de quais, entendeu? Tu for inserido. Pronto, temos um problema na sociedade. Tu falou há pouco do corta-mão, tem lá no Irã também da chibata, lá naquela região, o indivíduo leva aí umas pegadas de bambu nas costas, nas pernas, em praça pública. Então, e deixa de haver a violência? Não deixa de haver a violência. Tanto que eles são lá um celeiro, inclusive, do terror humano, do terrorismo mundial. Mas lá é admissível dentro da cultura deles. Exatamente. Infelizmente, eu diria. Só que nós somos uma mistura de cultura e que no fim não temos cultura nenhuma. Bom, essa é a questão. Aqui, por exemplo, quando passaram os índios que estavam lá morrendo de fome e de sede, quase, lá na Praça da Estação, ele disse, olha, cultura, mas agora miséria é outra coisa. Não, aí não. Aí estão aqui, no nosso portão, então temos que... Nós não temos cultura nenhuma, Pacazzi. Uma providência. Nesse aspecto... E eles são os nossos povos originários. A habitualidade, né, Norton? Mas não a miséria. A habitualidade, né? Então, se a pessoa entender que a miséria é a habitualidade da miséria, aí está errado, né? Também dá. E na nossa audiência, José Luiz, lá no Paraná, lá em Curitiba. Grande abraço, Zé. Está também na nossa audiência a Maria, a Marta, a Carmen, Newton Vaz Coelho, o Krause, o César, a Elisângela, a Mara Dávila, o seu José, Mara Dávila, a Sílvia, o Sargento Félix, o Carrion. Olha só o cantor. Sabe que o Carrion, com todo esse frio, tá na beira da praia lá? Gaúcho, né? Depois que vai estar, né? Será que o Vladimir Putin está te ouvindo? Neste momento não, mais cedo eles estavam ouvindo o Benir. Então ele está preocupado com a Corsã. Mas será que a Corsã... Não, agora vai. Agora vai. Mas lá eles não vão nem precisar fazer buraco, já está tudo cheio de buraco. Já está tudo cheio de buraco, por isso mesmo que ele está preocupado. Estavam fazendo mais buraco aqui do que lá, né? Olha aqui, se a pessoa quiser... participar conosco, 999-38-8090, tá? 999-38-8090 está no WhatsApp. Aproveitando o gancho da Corsã, de tudo que está acontecendo e de todas as informações que chegam,
eu só vejo um limite final para isso aí. É uma ação final. Parar tudo. E recomeçar do zero. Porque não se admite a maneira como estão sendo conduzidas, principalmente por parte da companhia que está em trabalho, que está executando o serviço. Eu conversei com o prefeito ainda semana passada e mais uma vez o prefeito solicitou que eles dessem uma posição com relação a uma rua que será calçada e pediu, olha, então vocês vão lá, antes que eu calce, vocês já façam o serviço de vocês, do esgoto, né? Sim. E o que eles falaram? Não está no nosso cronograma dessa maneira. Mas aí como é que eu vou calçar e vocês vão lá esburacar depois? Então assim, ó, tem que pegar e trancar tudo. Essa empresa não pode mais trabalhar em Dom Pedrito. Cara, afinal de contas, quem é que manda nessa cidade? Será que nós vamos permitir, só porque o senhor Eduardo Leite quer porque quer que a Corsã, a IGEA, que todos os municípios assinem? Por que essa pressão? Ele já vai abandonar o governo agora no final do ano? Por que essa insistência em querer que as outras 60 e tantas cidades assinem, ali, 60 e tantos %, acredito, assinem embaixo para abrirem as portas das suas cidades aí para essa companhia? O Norton, tá errado isso aí, o grande problema... Ou tem alguém ganhando muito com isso aí? O grande problema, Norton, é nós sempre, vamos repetir aqui, de maneira cansativa, no nosso ponto de vista, o grande erro não é a privatização em si, tá? Não é isso. É o monopólio, porque não vai ter concorrência, tu não sabe para onde correr. Qual é a privatização que deu certo? A telefonia. Sim. Tem uns percalços aqui e ali, mas deu certo. Por quê? Faça a pergunta, você que utiliza o serviço. Porque você tem opção. Não está contente com uma, vai para outra, não está contente com aquela outra, vai para outra. Exatamente. Agora, luz e água. E outra, a água, claro que sim, concordo plenamente, é um bem universal, fundamental, essencial, não pode ser vendida. Mas o trabalho de potabilidade, de limpeza da água e de condução da água é um serviço que pode ser cobrado e é. Me permite? Pois não. Pois é. Estava tudo pacificado, Pacazzi. A questão da água estava pacificada. O que faltava ainda? Melhoramento em tecnologia, investimentos, beleza. O problema é que a dona ONU, sabe a dona ONU? Criou esse marco regulatório, certo? Aonde ela estabeleceu exigências para países do terceiro mundo, nós aqui, terceiro mundo, nós, estabeleceu exigências que deveriam ser cumpridas. Aí foi feita uma série de acordos e contratos aqui, e lá no final de tudo, quem é que vai pagar esse preço? O Norton, eu quero, não vou te defender a ONU? Não vou te contestar nem nada, não vou. Eu só vou fazer um pequeno reparo, porque acompanhei desde o início isso. É exigência mundial, e isso é consenso. Todo mundo sadio, tá? Pensa isso, que não vamos jogar caca no mar. É elemento fundamental dentro do rol de condições essenciais para a saúde humana. Perfeito. O saneamento. Tá? É uma questão do Estado. De saúde pública, certo? Obrigação do Estado. Todos os estados, incluindo o Brasil, foi signatário deste protocolo, tá? Deste protocolo que prevê até 2033, se não me engano, tá? Para que os governos tomem providências de buscar sanear todas as comunidades, todos os centros urbanos do terceiro mundo. Não, no mundo inteiro. Isso foi para o mundo inteiro, foi para a África. Isso aí. Não, é porque eles já tinham. Eu não vejo aqueles países que estão em conflito fazerem isso aí.
Bom, Norton. Pacazzi, eu não vejo ninguém cuidando. Mas não é por isso. O esgoto é jogado todo no mar. Mas não é por isso que esteja certo. Ora. Não é por isso que é certo. É a determinação, e nisso eu concordo. Essa conclusão nós chegamos, nós os dois que sabemos isso aí, que é um elemento fundamental para a saúde pública. Lógico. Nós sabemos disso. Agora, se eles não... Bom, mas seja lá como for. A população mas não tem que pagar por uma coisa que o Estado tem que promover. Momentinho, Norton, aí tu está atropelando, vamos lá. Do início da coisa. Então a ONU fez o que tinha que fazer. Por que aconteceu isso? Ela não foi o diretor lá, o chefe, o gerente da ONU, a mesa da ONU, não. Era preciso o aval e a concordância dos países, porque a ONU é o quê? Uma reunião de países. Só, é isso. Então a vontade magnânima e quase unânime dos países assinou o documento, é verdade. Isto é preciso ser feito. E ela estipula, mas entre precisa ser feito, vamos ver até quando pode ser feito. Tem que ser feito, tem que ser, de certa forma, quase que compulsório, obrigatório. Então os países assinaram a documentação, incluindo o Brasil, e concordo plenamente contigo, obrigação, os governos já recolhem impostos suficientemente para fazerem essas obras. Todos os governos, tá? Então é preciso que se cobre dos governos, que se faça isso. Agora, quando entre o leva e traz, não é, pois é, mas acontece. Como assim? Então a sede arrecadatória dos governos, de uma forma geral, com honrosas exceções, levou a isso. Mas já recolhem para isso, já recolhem também para isso. Saúde está inserido no contexto, no capítulo da saúde pública, o saneamento. Constituição. A Constituição. Então nós temos que cobrar sim. Aí fica aquele jogo do empurro. Agora, tudo bem, a empresa contratada para fazer isso aí, diz o governo lá nas entrelinhas, nos bastidores, que não vai pagar, ela vai cobrar de quem? Vai fazer a troco de quem? Hã? Então, nós temos que nos aliar e a quem vamos? Quais são as ferramentas que nós temos para nos defender nesse momento? Agências reguladoras. Agências reguladoras, tá, que têm que fazer funcionar, são pagas por nós. E o Ministério Público. São pagas por nós. Agências reguladoras? Claro que são. São funcionários públicos também. Não necessariamente, não na letra miúda lá na literalidade do funcionário público, não é isso. Mas são verbas caudalosas que são destinadas a agências reguladoras. E poupudas? Poupudas. Bom, Norton, o seguinte, eu estive pensando... Não, e é isso aí, eu acho que temos que trabalhar e ver de perto isso aí, porque estão pessoas e famílias inteiras aí perdendo noites e noites de sono com contas milionárias aí. Só 2 pontos para casa, amigo. Sim. Amigo para casa, amigo do povo de Dom Norton, Pedrito. Amigo Norton. Amigo do povo de Dom Pedrito. Ah, lá, puxa. Tá bem? Tá bem. Próximo para candidato a prefeito, vereador? Não? Tá louco. Não, duas questões. Tá louco. 2 questões. Por que esse apetite voraz da pressão da parte do senhor governador com os municípios que ainda não fizeram a adesão? Segundo, qual é o lucro desse governo ou de pessoas? Porque eles estão gastando muito dinheiro fazendo propaganda disso aí. Eles estão gastando verbas poupudas fazendo propaganda disso aí. E um detalhe, por que o governo precisa, e é uma pergunta, reflexão, por que o governo do estado precisa investir para casa, em resorts lá na região de Gramado, para promover o quê? Mas tá bem, fica para reflexão. Bom, quando tu for a Gramado, tu me diz. Aliás, Gramado... O prefeito de Gramado passou pela Câmara, claro, né? Já estipulou
que em determinadas regiões lá da cidade de Gramado não se pode mais construir prédios com altura tal, ou se, urbanizar demais aquelas áreas. Por quê? Porque a infraestrutura está... o investimento em infraestrutura está além das condições da cidade de Gramado, que é uma cidade com um perfil denominado turístico. Então passa a ser uma metrópole, não é? Sei lá, uma megalópole, e não uma cidade turística. Decisão do governo de Gramado, prefeito, junto com os vereadores. E tem fundamento, porque a se pensar, não, mais uma casinha ali, mais outra lá, todo mundo quer se mudar para lá, né? Claro. Tá, mas e aí, se isso acontecer da noite para o dia, sem uma regra, sem um planejamento, vai faltar saneamento, vai faltar água, vai faltar internet, vai faltar luz, tudo. Vias de locomoção, transporte, enfim. Ora, não é tão simples assim, então é preciso que se pense muito bem. Mas tem aquela turma do oba-oba, né? Então aqueles têm que ser travados. Bom, Norton, eu colecionei, fiz essa peregrinação, esse périplo, né? Buscando algumas frases que colhi por aí, na internet, nos jornais, nas próprias declarações através de televisão, de rádio, a respeito dessa história da escala e da jornada. Tá? Escala de trabalho e jornada de trabalho, que são duas questões aí que, de certa forma, se complementam. Escala é a quantidade de dias trabalhados na semana e jornada é a quantidade de horas trabalhadas por dia, certo? Bom, Dr. Luiz Maria Iordi, que é um ouvinte nosso, excelente ouvinte, um ouvinte diferenciado nosso, e me mandou uma colaboração que eu achei extraordinária e muito oportuna. Me mandou um artigo, uma apreciação a respeito dessa questão, que não é simples, é bem complexa. E ali, exatamente nessa notícia, que é bastante plausível, porque ela é neutra, ela é imparcial e realmente transforma a informação ou a notícia em informação procedente e objetiva. Vários países adotam mudanças de escala e também de jornadas de trabalho, várias. A França, na Espanha, Portugal, e por aí vai, né? Na Bélgica, na Alemanha, e vai mundo afora. Vários países tomaram essa iniciativa. Alguns conseguiram resultados positivos, outros não. Está muito claro aquilo lá. Mas uma coisa em comum com eles: diminuição da escala e, por conseguinte, diminuição da jornada de trabalho, sem mexer no salário. Mas, para não haver transferência desse ônus, porque de algum lugar vai ter que sair esse dinheiro. Da onde? Do colchão? Não tem dinheiro no colchão. Da onde vai sair? Da árvore? Hã? Lá do baú dos piratas? Não está lá esse dinheiro para pagar essa diferença. Tu não muda salário e diminui o tempo de trabalho. Hã? Qual é a mágica? Então houve em todos esses, houve uma compensação por parte do governo, tá? Dos governos respectivos, desonerando, tá? Desonerando lá no chamado seguro social, para poder compensar um pouco esse impacto.
É aqui, isso que nós já falamos semana passada, semana retrasada, Norton, te lembra que tu enfocaste muito bem isso aí? Que um trabalhador recebe aquele salário que é sempre pouco para quem recebe e muito para quem paga, porque tem as obrigações inerentes, né, que estão vinculadas ao pagamento desse salário, que são as tais obrigações do seguro social e adversidades. Então, nesses países houve essa compensação. E aí alguns já tiveram até um resultado interessante através da produtividade, as pessoas estão mais satisfeitas, algumas, outras não, outras querem trabalhar. Outras se alegram trabalhando. Houve o ato compensatório e a liberdade da escolha, quer dizer. Exatamente, Norton, exatamente. Liberdade. Agora tu dissesse a palavrinha certa. Liberdade. Tá? A pessoa continua cada vez mais dona do seu próprio nariz. Aí ela sabe o que é bom para ela, para sua família, e por conseguinte não contraria os interesses da comunidade onde vive, e fica todo mundo muito feliz. Então eu pensei algumas frases, alguns comentários, algumas observações a respeito desse assunto. Diz um assim: a máquina está vencendo. O que essa pessoa quis dizer com isso? É que quando se dificulta a utilização de trabalho humano, quando se dificulta de tal forma que não deixa outra alternativa senão o desenvolvimento e a utilização de máquinas para fazer aquilo que um ser humano estava fazendo. Mecanização e robotização. Exatamente. Tá? E automação. Automação. Outra frase diz assim: o verdadeiro estresse do trabalhador não é a falta de folga, e sim a falta de dinheiro. É uma verdade. Não é generalizada, tem muitas pessoas que estão bem, elas estão satisfeitas com o que estão ganhando, mas elas querem mais tempo para descansar. Tá bom, ou para conviver. Trabalhar menos e ganhar o mesmo é como pagar pela bala que um dia o matará. Olha que interessante. Repita, por favor. Trabalhar menos e ganhar o mesmo é como pagar pela bala que um dia o matará. Aquilo vai cair na sua... Tem uma complementação disso aqui, ó. No final, é o próprio trabalhador que vai pagar o custo de sua folga. Como é que vai ser isso? Vai aumentar o produto. Alguma coisa vai aumentar. Vai. Nada é gratuito, né, Paquete? A própria diversão. Não, mas eu preciso de folga para me divertir, para levar minha família. Enfim, tudo bem, mas isso é mais do que ok, elogiável, aceitável, não tem problema nenhum. Nada que o poder público promove é grátis para a população, para o contribuinte. Não, mas não tem almoço grátis, não tem um preço. Você sai de algum bolso. Aqui na rádio nós temos, se você está recebendo sem trabalhar, é porque alguém está trabalhando para lhe pagar. Não tem essa mágica. O que se ganha na folga é a ilusão de que o trabalho é a mágica que um dia pagará todas as nossas dívidas. Tá? Então, não, o trabalho depois vai pagar tudo. Só o trabalho paga a folga gasta. Quer dizer, o indivíduo vai lá, quantos dias de folga eu tenho? Tá, 2. Gasta os 2 dias, mas quem é que está pagando isso? É o trabalho. Seria ótimo que quando você folga, todos os que você ama folgassem também, ao mesmo tempo, né? Para poderem conviver, né? O maior... Estou enxergando o João Ávila aqui, Paquete. É, né? Olha, o João Ávila apareceu. Um abraço, João. O maior descanso que uma pessoa de bem merece é a oportunidade de viver e conviver com as pessoas que ama, de preferência com celulares desligados, naquele momento de convivência. Máquina não reclama.
Tu Não, ela desliga para, ou né? liga. Não reclama na hora nem na justiça. Não tem reclamatória não tem justiça para reclamação de máquina, né? Mas quem Ainda é que não. vai operar essa máquina, Pacari? Não, o Norton tem máquinas operando máquinas. O Já Papa, visse isso, né? O Papa Leão XIV, Sim. ele foi muito, mas ele está sendo um Papa que está nos surpreendendo em todos os aspectos, né, Pacari? Todos os papas surpreendem, Mas né? o Leão XIV, ele é de uma simplicidade ao falar, porque o entendimento daquilo que ele transmite chega realmente de maneira precisa aos nossos ouvidos. E ele diz assim, ó, cuidado com a inteligência artificial, cuidado com o que estão fazendo em nome dos homens. Poderemos não ter tempo em algum momento de dar a resposta com a rapidez com que seria necessário para casa. Não, eu acho que... Ele tá mandando uma mensagem muito séria para o mundo. E porque nós estamos vendo que a inteligência artificial, ela cresce, acelera de maneira acelerada e está tomando conta do nosso dia a dia. Eu acho, Norton, que a gente tem que ter cuidado com tudo. Não tem uma pessoa aqui, que foi um relato acontecido, parece que lá por Goiás, uma coisa assim, uma pessoa que se engasgou com um remédio. Pois é. E morreu. Mas o remédio não adiantou nada. Não, ela se engasgou com o remédio, um comprimido que ela está tomando lá para a pressão. O remédio seria para ajudar em alguma coisa. Para a pressão arterial. Mas então tem que se ter cuidado com tudo. Com tudo. Tá? A água, ao tomar um copo d'água, você não toma com cuidado para não se afogar? Da nossa capacidade intelectual, né, Bom, Norton, seja lá como for, tudo temos que ter cuidado. Todas essas coisas são ferramentas a nosso serviço. Esse é o propósito. Tá? Essa é a intenção. Então, não pode, nessa esteira do cuidado, pode haver censura e proibição. Isso eu sou contra. Isso eu sou contra. Um ouvinte nosso, Pacazzi, Sim. fazendo uma pergunta. E ele é um pequeno empresário, né? Sim. Ele diz assim, e aí, amigo? A gente queria saber se esse pessoal que trabalha menos de 5 dias por semana vão trabalhar mais. Conheço uns quantos que trabalham 3 dias por semana. Sim, pois é. Bom, e aí? E aí? É a 3x4? É a 3x4, é isso aí. Um abraço. Olha, tem gente nos ligando aqui, é o Pascoal, está nos ligando. Estou sempre ligado nesse maravilhoso programa. Pascoal Melo Portilho. Seu Pascoal, um abraço. Meu xará. Muito obrigado, um grande amigo. A Adelina, bom dia, estou ouvindo o programa. Grande abraço, Adelina, muito obrigado. Bom, Norton, e aqui diz assim, ó... Eu recebi uma mensagem aqui de um amigo, e inclusive também mandou um vídeo. Ele colocou assim, ó: essa nova ordem mundial refere-se a uma teoria conspiratória, daquilo que nós falamos, de que supostamente certas elites políticas e governos planejam a implantação de um governo mundial totalitário. É conspiratório, será? Norton, a paranoia está ao alcance de qualquer pessoa, né? Mas tu acha que as teorias conspiratórias elas são infundadas ou elas são Não, utópicas? algumas coisas, Norton, tudo está no interesse do poder de natureza política e econômica. Alguém planta o poder para casa? Não. Ou alguém planta a semente para buscar o poder? Não, são ações, algumas são muito mais, extremamente bem engendradas, bem pensadas, engenhosas, são, olha, virtuosas, né? E que a pessoa não percebe, e a outra é na força bruta. Certo? Nós somos Mas fruto daquilo pode que ter plantamos. certeza que esses grupos, esses agrupamentos estão em busca de poder. Tá? Poder político, poder econômico, poder. É isso aí. Mas é a luta da humanidade há anos, séculos. Mas a pergunta que eu te faço, nós somos frutos das sementes que plantamos? Norton, aí tu vais entrar numa seara que é o homem é fruto do meio?
Sabe que tem gente que diz que nem todos os dinossauros foram extintos pelo meteoro, viu? Falando em meio, daqui a pouco estaremos falando sobre a Semana do Meio Ambiente, tá? Depois dos comerciais. Mas antes dos comerciais... Semana do Meio Ambiente. Antes dos comerciais, tem mais umas frases aqui que eu achei notáveis. Máquina não inveja nem tem recalque. Máquina não tem ideologia. Nenhuma política econômica quebra o Brasil, apenas o deixa mais vulnerável. E tudo aquilo que tu poda deixa de dar frutos? Algumas árvores sofrem com isso, sabe? Podas mal feitas. Não é a poda em si, a podar mata. Não, é a maneira de fazer. Será que até as nogueiras, tipo assim... venham podar nozes. Vamos ao intervalo comercial? Só para citar, já que tu puxasse o assunto, eu pedi uma poda, mas é um profissional que veio fazer, né? Ele podou a nossa nogueira aqui e ela levou 2 anos para voltar com toda a sua seiva produtiva e tudo. Mas isso estava previsto. Tá? Foi muito bem feito. Estava no livro. Nós vamos aos comerciais e voltamos depois falando sobre Semana do Meio Ambiente. Vamos lá então. Muito bem, pessoal, já retornando com o programa Tema Livre. Olha só, acabamos de ouvir aí a propaganda do governo do estado, que agora temos a guria, que é uma assistente virtual. Aí eu faço uma pergunta, Pacazzi. Quantas gurias deixaram de ter o emprego porque foi criada essa guria virtual? Eu não quero complicar. Não, mas tu tá igual ao... Eu não quero, mas faço. Será que eu tô tão errado assim? Não. Eu acho que o governador tá pensando que nem tu, né? Guria virtual, não, que ele não recebeu. Tira atestado, ele teve que contratar a guria que é virtual, porque não desoneraram a folha dele. Tá bem. Ele não teve condições, seria acima do limite prudencial, né? Contratar gente. Então contratou a máquina. Que maravilha. Olha aqui, amigo Pacassi e Norton, amigos Pacassi e Norton, tá? É o Newton Vaz Coelho, que está lá em Viamão nos ouvindo, nos prestigiando. Nossa problemática vivencial brasileira há tempinho só o único limite é a Constituição. Tem só um limite, lei constitucional. Esses absurdos facilitadores para o mal rendem dividendos políticos que a moeda que tem comprado a honra de muitos parlamentares desse país historicamente. Grande verdade que está dizendo. É uma verdade, infelizmente, né? Bom, mas vamos ver se nós fazemos um esforço aí sobre-humano e vamos conseguir mudar essa regra, né? Temos que mudar essa regra. Se queremos ser, de fato, um país civilizado, né? Uma pergunta civilizada para ti. Diz que... Eu estava ainda acompanhando agora pela manhã e também vi na noite de ontem, vi na semana passada, vi no ano passado. Sim. Me diz uma coisa, qual é o lenitivo? Sabe o que é lenitivo, né? Sei. Sabe, claro, com certeza. Ora, imagina eu achar que tu não sabe o que é um lenitivo. Aprendi semana passada. Que bom. Qual é o lenitivo do atual governo federal? Até quando vai continuar esse mesmo discurso, essa mesma narrativa? Tudo é culpa do governo anterior, do presidente anterior, e agora tudo é culpa da família do presidente anterior. Imagina se por acaso, vamos supor que a família do presidente anterior e o presidente anterior não existissem. Qual seria o plano de trabalho do atual governo federal, já que eles vivem só para o governo anterior? Aí a culpa seria do mordomo. Do mordomo.
Eu não me dei conta disso, Pacá. Claro, o Norton... Porque tá chato isso aí. Não, eu tenho certeza que se a seleção brasileira não ganhar a Copa do Mundo, a culpa é do governo anterior também. Mordomo. Não, é assim, ó. Que isso, é assim, ó. Vamos governar, vamos cuidar do Brasil. Por que nós insistimos na questão da liberdade de pensamento? Liberdade de pensamento, que compreende responsabilidade, consciência, investigação, bom senso, essas coisas, né? E tudo isso compõe o chamado senso crítico, que falamos muito aqui. Então, quando não se acha, ou mesmo que se ache, mas é conveniente dizer que a culpa é do mordomo. O mordomo é culpado porque derramou o vinho, o mordomo é culpado porque bateu a porta, o mordomo é culpado porque houve um crime dentro da casa, né? A grama do vizinho é mais bonita. Não, o carro do vizinho é mais tecnológico. Afinal de contas, quando é que eu vou olhar para dentro da minha própria casa e vou começar a entender que eu tenho que cuidar dela? Mas aí dá problema, né? Aí é problema. E aí o mordomo e os restantes que moram naquela casa? Não, mas aí é problema, aí se resolve, né? Volto à história, Norton. Tenta buscar, parece que os ingleses já disseram isso, e tomara que tenham dito, né? Quem aproveita? Quando não se entende uma coisa, a pergunta objetiva que eles fazem é o seguinte. Aliás, eles dizem muitas coisas objetivas, né? Uhum. Se não sabe para onde ir, não saia do lugar. Opa. Eles dizem isso. Ir do nada para lugar nenhum? Não, quando não sabe para onde ir, não saia do lugar. Para não se perder. É mais seguro. Né? Se você não sabe para onde ir, vai sair do lugar por quê? E eles dizem também o seguinte. Diante de um fato que a gente não sabe exatamente de onde veio, qual é a origem, qual é o nexo causal daquilo, né? Eles dizem assim, quem aproveita? Onde é que está o proveito disso, desse fato, desse acontecido? Então, voltamos à velha história. Isso é histórico. Há séculos que acontece isso. Luta pelo poder. Luta pelo poder. O resto tudo é meio. Simples o assim. Objetivo é isso que nós estamos observando nas sociedades, a evolução da sociedade, até que chega ao ponto máximo de ebulição e aí produz o quê? Guerra, que é uma estupidez, sempre foi e sempre será. Guerra, aí sangue, aí volta a humanidade a pensar sobre o tema, o assunto, as feridas foram tantas, as mazelas são tamanhas, a dor é intensa e muito grande, aí tudo isso, mas será que foi preciso isso para que a humanidade pensasse melhor, se acomodasse melhor, tentasse conviver sem essa escala aí de disputa de lugar ao sol, de poder, eu mando em ti e pronto, enfim. Só que essas coisas, isso vai longe, isso é complexo esse tema, né? Tem muitas pessoas que só falta botar na testa, manda em mim. Então, essas coisas também não são de graça, né? Assim como existe o corrupto, mas... existe o corruptor e o corrupto, né? Corruptor e aquele que também aceita é corrupto, né? Enfim, é uma associação, sempre existe isso, de maneira pensada ou inconsciente, ignorantemente. Bom, mas de qualquer maneira, luta pelo poder. Mas assim, então aquela história que a gente insiste aqui, pense um pouquinho, não dói, não vai quebrar a cabeça, não vai desmanchar o cérebro, nem vai fazer mal para o fígado. Pensar um pouquinho. Quem é que cometeu esse crime aqui? É o Careca. Como é o Careca? Mas que rápido, mas que fantástica essa investigação, porque ele não tem cabelo. E aqui na cena do crime não achei nem um fio de cabelo. Ora, essa precipitação, essa vulgarização
do achômetro, desse achômetro aí, ela, além de errada, é hilária, né? É crítica, né? Mas, enfim. Mas vamos lá. Semana do Meio Ambiente. Assim como está, por exemplo, essa história agora é o Pix. Oh, o fulano vai terminar com o Pix. Mas para um pouquinho. Mas que ingerência tem em outro país, seja lá o que for? Parece que a Etiópia, antes dos americanos, já estava querendo terminar com o Pix do Brasil. Ah, tem essa versão aí também. Versão não falta. Nós estamos aí com um mar de versões, né? A Etiópia vai entrar aqui e vai terminar com o Pix do Brasil. Conta outra. Não tem como fazer isso. Não diretamente, mas indiretamente. Não tem isso. Não existe isso. Tá? São narrativas, versões, contos, novelas, e por aí vai, né? O pior não é isso. O sujeito pode inventar. Tinha um que contava histórias maravilhosas do cavalo dele que falava. O cavalo dele falava sempre. Era uma maravilha. Teve outro que cruzou um papagaio com um pombo-correio. Mas qual é a vantagem? O pombo levava a carta. E por parte dos genes do papagaio dizia assim: eis a sua correspondência. Tem tudo isso. Tem coisas bem criadas, bem imaginosas, né? E tem gente que acredita. Então, continua com as coisas imaginosas, né? Com essas criaturas fantásticas aí que criam essas histórias todas. Então tá, concluído isso aí, ninguém vai mexer no Pix. A não ser que no Brasil se tome uma iniciativa através do Banco Central para que substitua ou termine com o Pix. Foi ele que criou, foi ele que vai terminar, vai extinguir, tá bom? Semana do Meio Ambiente. Estive conversando ontem com o nosso querido amigo John Neal, que é uma das lideranças históricas disso aí. Foi ele que vem lutando, eu acompanho o John Neal há muito tempo, vem lutando para que se faça aí um momento. É sempre, dia e noite, todos os dias do ano, todos os anos da vida, que nós temos que pensar no meio ambiente. Sim, temos que pensar. Pensar de maneira esclarecida, né? De maneira inteligente, razoável, racional, né? Não é um embate, não é uma luta, não é uma guerra. Eu tenho razão, tu não tem. Não. Nós todos estamos no meio ambiente, precisamos lutar de conformidade, com consenso, com inteligência, com compreensão, com capacidade resolutiva. Temos que estar do mesmo lado, na mesma trincheira, tentando melhorar a nossa casa, que é esse planeta, certo? Então, quando se vai a um acampamento de pescaria, por exemplo, um dos cuidados, tem o peixe? Tem, tá, não vamos dizimar. E quantos peixes tem aqui nas lagoas? 1 milhão, vamos levar para casa 1 milhão de peixes. Não, você vai comer 1 milhão de peixes? Vai? Ou vai vender? Não, para um pouquinho, tem outros. Você levou o que vai satisfazer plenamente a sua necessidade? Tá, e chega. Limites. Então, nós temos. Agora, no acampamento ali, tomou a cerveja, deixa em qualquer lugar aí, tá, esconde atrás da árvore. Mas não, isso é sujeira. Então, as pessoas têm que ter consciência de que elas precisam sim, levar o seu lixo a sério. Uma ocasião, em tom de brincadeira, eu estava fazendo um cadastro há muitos anos, né? Era estudante ainda, e era exigível o cadastro. Eu acho que sim, tudo bem, ninguém é obrigado a me conhecer, ninguém tem essa obrigação. Estava ali pacienciosamente respondendo, nome, endereço, telefone, o que faz, o que não faz. E lá pelas tantas foi uma pergunta tão incisiva que eu resolvi brincar. O que o senhor sabe fazer? Me perguntou a menina. Eu disse: lixo. Isso eu sei fazer. Como todos nós sabemos fazer lixo. Todos. Isso não é depreciativo, isso é verdadeiro. Só que nós
sabemos fazer o lixo e temos que ter a responsabilidade de levá-lo para o lugar próprio do lixo. Então, aquilo que se diz assim, que parece óbvio e muito simples, o lixo, coloque o lixo no lixo. E depois se dê um encaminhamento, que é uma obrigação dos governos. Para isso, é uma das justificativas da existência de governo, é isso também. Que leve para o lugar próprio, para que seja absorvido, se possível, em menor tempo possível, de forma tranquila, limpa, absorvido por todo o sistema ecológico mundial, né? Bom, então é isso. Mas eu comentava, o primeiro que falou em ecologia, o primeiro pensador que falou em ecologia, que disse essa palavra, foi James Lovelock, que é exatamente um cientista, um pensador inglês, que falava muito na chamada teoria, e que falava não, e que ele defendeu sempre, a chamada teoria de Gaia, que a Terra e o sistema são Gaia, é uma deusa que se autorreconstituía, isso aí, mais ou menos assim, tá? Que ela tinha a capacidade de se restaurar, tá? De se reequilibrar. É muito interessante as pessoas que têm a chance aí de ir buscar, põe aí no Google, James Lovelock, tá? Em inglês, e peguem, pensem esse capítulo aí de Gaia, que ele vai explicar, e explica de maneira muito razoável, muito didática, vai ser muito bom. E eu comentava com o John Neal, que uma vez tive a felicidade de andar por aí, estava lá na Espanha, e visitando porque a Europa é um museu a céu aberto, né? É uma maravilha. Gostaria de voltar lá. É uma beleza, não dá para ver tudo, mas não tem como, não tem. Sempre tem coisas maravilhosas para serem apreciadas, vistas, e que servem também de educação, de orientação para a gente. E lá eu vi, num lugar turístico, que a gente teve a oportunidade de ver, apreciar tudo, né? Aquela arquitetura, o esforço, a história que está embutida naquilo ali, que a gente tem que respeitar. Me chamou a atenção de uma coisa bem moderna que estava assim pendurada numa parede, que era uma pequena caixinha e ali tinha um visor de vidro, e eu chamei alguém ali e perguntei, mas isso aqui o que é? Isso aqui é um depósito de chiclete mascado. Não é proibido, está aí à venda, pode se mascar chiclete, porque de longa data se faz isso. Mas o descarte do chiclete não custa a pessoa pensar um pouquinho que se deve descartar no lugar certo. Não colocá-lo, atirar na calçada, em qualquer lugar. Aqui tem calçadas nossas, só para citar uma, que é aqui na própria José Bonifácio, entre a Barão e a Júlio. Observem aquela calçada, quem vai em direção a Júlio, à esquerda. Observem aquela calçada, tem outras tantas. Ela está cheia de pontos pretos. Ali na frente do sindicato da Casa Rural, por exemplo, também. Dê uma olhada ali. Está cheia de pontos pretos. O que é aquilo? É chiclete mascado jogado fora, jogado na calçada. O chiclete tem, que é uma das coisas, um dos atrativos do chiclete é o açúcar que contém ali, certo? E aquilo, mesmo que seja muito mascado, chiclete de bola, aquelas coisas todas, né? Que foi moda numa determinada época, depois não foi mais, depois voltou a ser. Então, aquilo, por mais que se masque, o açúcar fica. E os pássaros, alguns pássaros, especialmente pombas, que são mais, eles voam, mas eles também peregrinam, né? Eles andam por terra, né? Eles sentem o açúcar e vão ali e bicam. E isso aí para eles é fatal. É fatal. Tem muitos pássaros morrendo
porque foram se alimentar de chicletes mascados. E além disso, a poluição, né? A poluição visual, tudo isso. A gente faz força para que a nossa cidade seja limpa, para que a nossa cidade seja bonita, atrativa. Tudo isso, um lugar de boa convivência, que seja bom andar, que nos dê orgulho, né? Prazer. E aí, vendo isso, essa poluição, já observasse isso, Norton? Já observasse? Perfeito. Tá. Dessa poluição visual, era lá, pelo menos nesse lugar, e eu continuei perguntando, fiquei muito curioso, disse, não, isso aqui é uma prática, em várias cidades, em vários lugares se faz isso. Tá? E aí, eu disse, olha que lição, que interessante. E eu falando com o Dionilo, vamos estudar, vamos sentar uma hora para conversar. Eu me proponho a dar a primeira caixinha, mandar fazer direitinho. É simples. A pessoa levanta uma tampinha e mascou o chiclete, não quer mais, bota ali dentro. No Japão é proibido tu jogar chiclete no chão, né? Bom, no Brasil deveria ser também. Um pássaro pode perder a vida? Pode. Pode. Em vários lugares animal, é proibido. Um animalzinho qualquer? Mas aqui, por exemplo, se tu for dizer isso, não deixo nem a gente mascar chiclete. Bom, aí vai muito da cultura do povo também, do senso de responsabilidade. Mas basta tu ver o tipo de lixo que nós temos pelas ruas. Bom, mas isso, felizmente, Norton, eu observei o seguinte, não é a maioria. Não é, felizmente não é. Pelo menos em Dom Pedrito não é. Uhum. É um pequeno grupo que faz aí essa sujeirama toda e que compromete a imagem de todos. Assim como o respeito no trânsito, eu estou admirado com Dom Pedrito, que a expressiva maioria respeita os outros. Tem esse senso de respeitabilidade em relação aos outros. Isso é elogiável. Isso é uma característica, um perfil do verdadeiro pedritense. Será que o Alex vai conseguir agora com o asfalto novo lá da Júlio e principalmente na questão da 21 de abril, normatizar alguns regramentos para redução de velocidade para casa? Pois é. Porque eu sempre ouço há muitos anos, até vou falar assim, ouço há décadas, de que, não, isso não pode. Eu vou em Livramento, tem Livramento, eu vou em Rosário, tem Rosário, eu vou em Alegrete, vou em Uruguaiana, vou em Porto Alegre, tudo tem. Só não pode no Pedrito? Será que nós estamos no Uruguai? Olha, o Norton, eu acho que é um bom tema. De querer e poder, olha, aulas e aulas de filosofia, hein? Eu disse, Norton, eu não quero. Então, eu acho assim que é um tema que deve estar na mesa para debate. E nós, redutores de velocidade e tal. Ontem eu vi alguma coisa extraordinária. Se tu não respeita a placa... não tem. Se tu não respeita a placa de pare, dê a preferência em velocidade 30, velocidade 40, não tem o que fazer para casa. Ontem eu vi um caminhão baú, não era de Dom Pedrito. Eu fui atrás para ver, a placa era de outro lugar, né? Diz que vai voltar aquelas placas com o nome da cidade, né? Mas esse tinha ainda, não sei como é que ele conseguiu. Tinha uma placa de outro lugar. Olha só. Era um caminhão até, eu acho que era do tempo do EPA mesmo, porque... Mas olha o que ele fez. Ele parou no meio da rua, parou por vontade própria, tá? Ligou caminhão baú... Não ligou nada. Ele parou. Não porque ele parou de vontade própria. O motorista parou o caminhão. Tá, não foi pânico. O auxiliar do motorista, né, o copiloto, desceu, abriu a porta, desceu, atravessou a rua e foi numa casa que eu não sei exatamente, era uma casa comercial. Foi lá fazer alguma indagação, sei lá, pedir uma opinião, não sei, uma orientação.
E a Barão inteira ficou, eu contabilizei 2 quadras. À mercê dele. Mas com paciência, com educação, com civilidade. Olha só, os motoristas pararam, né, perceberam que era alguma coisa, sei lá, imaginaram que era alguma coisa devido à morte, sei lá, Sim. necessária, né, mas não tinha nenhum sinal dele. Ele parou. Aí veio de lá o auxiliar, O copiloto. o copiloto entrou, bateu a porta e o caminhão seguiu. E as pessoas, os carros seguiram bem tranquilos. Sabe onde é que ele dobrou? Na rodoviária. À direita. Ele ia em direção à Praça da Estação, certo? Certo. Aí dobrou à direita. E tem uma placa ostensiva. Bem grande ali, né? Mas é grande aquela placa. Oi, meu afilhado Alex, eu acho que nós vamos ter que botar placa não só visual, mas sonora. Traduzida ainda, né? Sonora. Não pode. Sonora. É. Botar uma coisa assim. É a mesma história que nós enfrentamos. Eu sei que nós já falamos sobre isso aí. Tu já contestaste, inclusive, a respeito. Sim. Mas é com relação à questão rotatória. Rotatória, para que existe? Tu vai chegar nela, o primeiro que chegar tem preferência, correto? É. Tu dando o sinal para fazer convergência. Convergência. Correto? Isso aí. Correto. Correto. Isso. Pois é, mas eu volto a dizer, o perigo é que Deus é bom, viu? É. Deus realmente cuida aí dos imprudentes. Ali na esquina, hoje, do Antigo Nacional, hoje Peruso, o pessoal que vem e vai pela General Neto entende que é a preferência da General Neto e eles cortam em alta velocidade, Pacazzi. Eles não param na Júlio e aí quem vai pela Júlio, o que é que faz? Tem que parar. Parar e esperar. E o detalhe, eles não dão sinal de luz, eles cortam, eles fazem convergência. Eu entendo que dentro das regras de trânsito tem que ter uma leitura melhor a respeito disso aí. Eu não vou me arriscar que batam no meu carro porque uma placa que indica que tu tem que dar preferência ou atenção não é respeitada, porque ninguém vai pagar minha conta depois. O Norton, muitas vezes isso é feito por desconhecimento, tá? Isso a gente sabe. Não é abuso mesmo, Pacazzi. Tá, mas tem também aqueles que, primeiro meu mingau, né? Primeiro eu, depois não sei. E ficam brabo, né, Pacazzi? Deus do livre. Ficam bravos. O nosso companheiro Suliman contou alguma coisa. Suliman, já me aconteceu isso. Eu fiquei quieto. O que eu vou fazer? Brigar? Eu ia brigar com o cidadão? Eu ia passar para ele todo um ensinamento que ele não aprendeu por séculos, né? Desde que nasceu? Não. Deixa assim, vamos ver. Uma hora alguma coisa vai acontecer. O Suliman ia estacionar num dos supermercados nossos aqui, no Peruso, lá, o Peruzão, né? E a vaga estava abrindo, um carro tinha saído e ele estava dando sinal que ia entrar. Mais rápido do que ele, veio um cara contramão, vinha descendo a Bernardino, entrou contramão e ocupou a vaga dele. Pois é. E certamente a pessoa viu que ele estava dando sinal que ia entrar. Suliman, fica tranquilo, Suliman. Eu achei formidável a atitude dele, tá? Parabéns, amigo. E eu também, me aconteceu há um tempo atrás, eu dando sinal que queria ocupar aquela vaga, veio mais rápido, eu sou mais ligeiro do que estou, pronto. E perdi. O que eu vou fazer? Posso fazer uma pergunta? Pode. Eu estou meio leigo em algumas coisas hoje. Eu acho que eu não acordei bem, talvez, não dormi bem. Eu vi. Pacazzi, em locais públicos, sim. Vamos falar assim, prefeitura, Câmara de Vereadores, tem uma série de marcações oblíquas, né? Onde ali diz, estacionar das 7h30 até as 13h30, aquilo ali tem como preferência os veículos da prefeitura. Ali na prefeitura. Sim. Adiante da prefeitura, aí tem o estacionamento aí tem aqui os oblíquos, e tem vários ali que é de
para pessoas com portadoras de deficiência, né? Toda aquela coisa ali. Tem. E fora do horário público? E fora do horário de serviço? Tá, mas tu diz nas placas? Naquele perímetro, porque nós temos hoje marcação azul, amarela e placa não, mas essa aí. Eu estou perguntando nesses locais públicos. Não, eu vou te dar um exemplo que eu seguido tenho, né, presenciado e tenho, de certa forma, utilizado, que é em Uruguaiana. Uruguaiana eles têm ali no centro denominado estacionamento azul, área azul de estacionamento, certo? E é tudo numerado, tudo direitinho, e aí tu estacionas naquele, tu tens um período para ficar ali e tem que pagar por ele. É estacionamento pago na rua. Sim, que nem tem Bagé. Como Bagé. Só que em Uruguaiana é mais organizado, porque tu não vai no comércio trazer a licença. Vai nas máquinas que estão nas esquinas, ou tu tens um aplicativo que tu credencias e pagas o estacionamento. Certo. E certos lugares, mesmo que não tenha placa, o idoso, por exemplo, ou o cadeirante, tem preferência de ficar 1 hora isento. Tá? Sim. Bom, e tem controle, muito controle. Mas não deixa de ser ainda problemático, complexo e polêmico, porque alguém há de dizer assim, bom, mas se é pago o estacionamento, eu tenho, por certo, alguma segurança em relação à integridade do meu carro. Se roubam ou se arranham, etc. e tal, o poder arrecadador, quer dizer, o órgão arrecadador daquele dinheiro vai me indenizar. Não. Deveria, mas não. Aí é que está. Então, Norton, isso aí é polêmico. De repente, isso aí talvez tenha sido um ensaio para amanhã ou depois se fazer estacionamento pago no centro de Dom Pedrito. Não sei o que pensa o povo a respeito. É que eu vejo que tem muito estacionamento preferencial, viu, Pacazzi? Sim. Estacionamento preferencial de situações ou empresas que não teriam por que ter esse tratamento. E que causa, sim, muito problema. E outro detalhe que eu acho interessante, tem aquelas marcações, tipo aquelas aspas que colocam ali, né? Fazem umas marcações na rua para te ficar dentro daquele espaço ali. Só que aí tu chega, tu vê que ali colocam, muitas vezes, o carro adiante, onde poderia caber 5, cabe 3. Mal estacionados, porque aquele espaço ali também não é respeitado. Então, nós precisamos, e aí vem essa questão da orientação. Vamos utilizar melhor os espaços. Porque isso aí facilita a vida das pessoas, Pacazzi. Tem um elemento lá que eu deixei de falar, que Olha, o Luciano te mandando um abraço lá. Um grande abraço para ele também. Muito obrigado, Luciano. Nessa Semana do Meio Ambiente. Isso, muito obrigado, Luciano. E todos os nossos amigos lá do Horto Florestal, a todos os nossos queridos amigos de lá. Eu faz tempos que não vou, mas vou aparecer, gente. O que acontece? O Mário Oscar nos mandando aqui, olha, a Anvisa determina recolhimento de lote de água mineral da marca Cristal após identificação de bactéria, Pacazzi. Opa! Epa! E a Cristal é da Coca-Cola, né? Não sei. É da Coca-Cola. Tem a grife ali. Bom, lá tem um outro elemento que eu esqueci de dizer, que tem controladores de trânsito, né? Lá tem guarda de trânsito, lá em Uruguaiana, que fazem esse controle todo, né? Era estacionar, aconteceu, passou o sinal fechado, tem tudo isso, tem esse controle. Mais cedo ou mais tarde, Dom Pedrito vai ter a sua guarda de trânsito, vai ter.
E só não teve ainda porque não se sabe de onde vai vir o recurso. Alguém uma vez sugeriu que deveria vir das multas. Mas então seria uma verdadeira fábrica de multas. Não, mas está multando, não, está multando porque fez, multando porque não fez. Mas por quê? Porque tem que ter orçamento para pagar o salário de quem está multando. Aí não vai dar. Aí não vai estar bonito. Isso aí é que nem aquela história do Manuel e do Joaquim, né? Sim. O Manuel chegou numa determinada cidade, cortou a preferencial e alguém gritou: ô, seu barbeiro! Diz: olha, Manuel, já te conhece até aqui. A Márcia Garcês está na nossa audiência. Bom dia. Tudo é criação. No Japão, não pode nem cuspir no chão. Eu sempre faço positivo quando um carro para eu passar. Isso desde nova. Bom dia para o senhor. Muito obrigado, Márcia. Pacazzi, eu também agradeço muito. Foi ótima essa colocação aí da Márcia, porque faz muito tempo que eu quero fazer um comentário contigo e sempre a gente acaba não... E vem bem ao encontro, bem assim no sentido próprio. Tu assiste o jogo de vôlei? Sim. Tu assiste o jogo de basquete? Sim. Tu assiste o jogo de tênis? Tá. Tu assiste em várias modalidades. Isso. Tu vê um jogador cuspindo para baixo, para cima? Não vi. Aí tu assiste o jogo de futebol, tu vê uns caras até fazendo o seu xixi no campo. E gospem para cá, e gospem para lá. Por que isso, Pacazzi? Eu não sei. É cultural. Não, de repente deve ser fisiológico, né? Deve ser. Tá, mas cuspir é fisiológico? Eu não sei. Ficar cuspindo, escarrando, aquela coisa toda? Não fui porque isso aí, na maioria dos esportes, principalmente coletivos... Uma necessidade fisiológica, talvez. Tu não vê. Tu vê o cara lá na quadra de vôlei cuspindo pra tudo que é lado? Não, ele pode até de repente ter um baldezinho lá no cantinho e tal. Mas eu nunca vi. Eu não vejo isso no vôlei, eu não vejo no tênis. Bem observado. Porque o futebol... Será que porque o futebol é um esporte, entre aspas, popular, que o comportamento enseja esse tipo de coisa? Bom, o seguinte, poderia ter uma placa, porque aquela história que eu reclamei, que o cara está de bicicleta, quase me atropelou. Eu disse, mas tia, aqui não é lugar de andar de bicicleta. Tá, mas cadê a placa? Tá, mas aí... Outro então detalhe, tu pode botar uma placa, Norton. Mas tu viu, por exemplo, atletas de determinados esportes com características ou com atitudes semelhantes a tomadas por alguns jogadores de futebol? Também não é para casa. Pois é. Então nós estamos falando de alguma coisa associada ao quê? A normas, regras de convivência e também de cultura, para casa. Alguém pode dizer, não tem placa. Eu vou embora depois dessa, viu? Falar nisso, alguém me disse o o Luciano seguinte... falando aqui, ó. Será que na hora da guarda municipal, e aí vem a multa e o pessoal começa a obedecer os espaços? Bom, de repente pode ser por aí o negócio. Mas, olha... Será que as pessoas vão querer pagar multa? Tá, mas acontece o seguinte, que já paga imposto? Não pode se criar uma guarda municipal baseados... Da onde vem a verba para pagar a guarda? Não, é só das multas. Não, aí não. Não. Aí não, porque se eles vão ser criados e vão se sustentar só com multas, a multa não vai parar, vai ser diuturna. Até sonhando o cara vai multar. Vai ser o dedinho marcador permanente, né, para casa? Claro. Bom dia, guris. Alila, falar do presidente do passado é estratégia para tirar o foco de alguma coisa que está passando desapercebida aos nossos olhos. Será? Lila. Pois é. Um abraço, Lila. Bom, o Norton, falar nisso, estamos falando em futebol. E que fique bem claro, a nossa eu não seleção faço campanha nem para A nem para B, viu, para casa? Só cá entre nós,
Alguém está dizendo aqui, não, a nossa seleção está melhorando assustadoramente. Assim, o assustador eu consigo até entender, mas melhorando... Mas eu vi ontem à noite, já eram quase 11 horas da noite, 23 horas, né? Não, mas nós ganhamos do Panamá. Tá, 23 horas eu estava vendo ali algumas notícias, Sim. que eu fico até atrás vendo sempre notícia, eu gosto. É. E aí eu vendo um grupo de jogadores que se reuniu na CBF há um tempo atrás, sabe para quê, Pacazzi? Exigir aposentadoria, porque foram campeões mundiais. Que até então tinha uma lei que até os jogadores aquele dos anos 70 lá, de 1970, que foram campeões, eles tinham um pagamento por serviços prestados à pátria. E os atuais agora que viram que aquilo acontecia lá, foram pedir, os de 94, os de 2002, também estão aposentados como jogadores campeões pela seleção, e seus filhos até os 27 anos também recebem, após a partida deles, esses valores. Mas aí... Esse é o Brasil, né? Dinheiro fácil, tranquilo, um país próspero, pré-sal e tudo aquilo, só que, infelizmente, essa é uma realidade de poucos. E tem gente que acha muito bom isso aí, viu? Não, mas isso aí tá mais ou menos, quem está projetando isso é para o governo do Congo pagar. Governo da onde? Do Congo. O Congo. Foi o que eu sabia. Foi que fiquei sabendo. Se é do Congo, então deixa assim. Já que tu falou em Congo e falou em futebol, eu vi eu tô sempre olhando notícia, né? Eu vi um documentário umas 3 semanas atrás que abordava a vida dos atletas lá do Congo. Pois é. Sabe? Porque alguns atletas do Congo acabaram sendo, como é que se diz a expressão? Eles viraram franceses. Olha só. Foram, me ajuda? Eles receberam o status de serem cidadãos franceses, naturalizados. Sim. E defendem a seleção da França. Olha só. Sério, Pacazzi? Tá. Aí tem lá o Kanté, tem outros jogadores, né? E jogam, né, Tchê? Pacazzi, e eu tava olhando, ouvindo a vida que eles levam, e é uma vida digamos, com muita qualidade, mas eles não perdem a essência do que eles são. Eles não perdem a essência do que eles são, no sentido que eles fazem aquilo que eles fazem com vontade, com disciplina. São os primeiros a chegar, são os últimos a sair. É impressionante como correm. Como são impressionante que eles não são assustadoramente, né? Absurdos como os brasileiros. Viu? Alguém fez um comentário sobre alguns, num estado brasileiro, não sei exatamente qual, mas é claro que não. E viva o Neymar. Que não é verdade, né? Que em alguns estados brasileiros tem alguns atletas que se forem correr contra si próprios, vão chegar em segundo. É verdade. Ontem de noite também se falava a respeito de como é que vai ser a participação Cristiano Ronaldo, o Lionel Messi, né? Que, segundo alguns analistas brasileiros, né, Pacazzi? Sim. Repórteres, comentaristas brasileiros. As 3 maiores estrelas do momento na Copa do Mundo primeiro lugar, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. Aí eu fui dormir, Pacazzi. Messi ainda está lá? O Messi vai para a sua Copa do Mundo, Argentina. Mas o Messi, apesar de estar digamos, num campeonato um pouco abaixo do nível mundial, que é o campeonato norte-americano, né? É um cara que com 39 anos está correndo para tudo que é lado. O Cristiano Ronaldo joga lá na Arábia. Mas não tem problema. E o Neymar joga onde? Mas não tem problema, são só estrelas. Que nós vamos povoar aquele campo lá da nossa parte com satélites. Satélites? Eu vou embora. Agora eu vou embora. Para casa, um grande abraço. Norton, um momentinho. Tu sabes o que é Etos? Etos. Tá? A escola Etos. É uma escola de música, é uma escola de arte, de música, tá? De inteligência, de sabedoria. Do nosso amigo Léo.
O talentoso Léo, né? Que é o professor, verdade. diretor da escola. Então vale a pena você conferir. Fica aqui na Andrade Neves, ao lado da casa do empresário. Ao lado da Câmara atualmente. Vamos lá, nos inscrever? Sim, eu já estou inscrito. Tu já está inscrito? Sim, eu vou estudar triângulo. Triângulo. É o que finaliza... Lá tem o chocalho, eu quero ou não? Tem. Eu vou lá então. Então tá. Eu sempre tive vontade de no fazer triângulo, sim, eu concluo a melodia, né? Puf! E é o que eu sei tocar. Plim, plim, deu. Então eu vou lá estudar este triângulo, certo? Bom, e tu vais chocalho? É isso? Chocalho. Então tá, vamos lá. Viu, Léo? Guarda lugar. O AG. Léo, guarda lugar para nós, tá? Estamos chegando. Falando a respeito de música, só para dar uma descontraída depois de uma quarta-feira bem movimentada aqui no Tema Livre, eu lembro de uma cerimônia que teve na Praça General Osório, uma reunião de várias bandas, Pacazzi. Várias bandas e na época... eu me lembro disso. O governador do estado estava no palanque. Sim. Mas acho que era Triquês, se não me engano. Me ajuda? Triquês, pode ser. Triquês. Também o presidente da Câmara Federal, Nelson Marquesan. Sim. Certo? E mais o prefeito da época também. Isso. Todo mundo ali, né, Pacassi? Isso. Todo mundo ali. Aí deu surpresa do nada. Diz alguém lá, vamos à execução do hino nacional. Pacassi. Por que não chamaram Alcione? Pacassi. E aí começou o hino nacional, brilhantemente tocado no pistão. Óbvio. Pelo nosso amigo Aderbal Moreira. Sim. Finado Aderbal Moreira, saudoso, que era um pistonista que nós tínhamos em Dom Pedrito, de uma geração de músicos que, infelizmente, neste momento, nós já não temos mais. Sim. Né? E aí, só que todo mundo foi pego de surpresa, porque não estava combinado, Pacazzi. Sim. Mas aí a banda fez lá a sua parte, a bateria, né? A marcação e tal, era a banda do conservatório, Pacazzi. E porque a ideia era nós tocar determinadas músicas, mais ao longo dos dias e outras músicas, mas não se falou em momento algum no hino nacional. Mas só que foi executado o hino nacional. E as pessoas que ali estavam cantavam, porque ao som do pistão e da bateria, estava certinho, estava tudo alinhado. Sim. E aí eu te pergunto, o que foi aquilo na abertura do jogo do Brasil com o Panamá? Alcione, belo. Tinha que ter chamado, né? Outro deixa eles cantando a livre, leve e soltos. Sim. Porque eles colocaram no fundo para eles cantarem. Sim. A marcação marcial da execução. E sabe quando é que eles vão fazer aquilo ali? Sim. Nunca. Pois é, não é? Não, porque o hino nacional ele tem apenas uma maneira de ser executado. Que é aquela maneira que nós tradicionalmente acompanhamos na praça, em eventos. Agora, quando aí não, mas o Alcione vai cantar no estilo dela, o Belo vai cantar no estilo, aí acontece todo aquele horror que aconteceu aquele dia. Conseguiram matar o nosso hino, Pacazzi. Mas será que não era? Mas não assim, vou dizer isso que eu pensei. E aí nós terminamos o hino na praça ali, e o público em silêncio, respeitando, que não se aplaude o hino, né? Aí o governador fez aquele gesto carinhoso de cumprimentos para a banda, o Nelson Marquesan também, saudoso Nelson Marquesan, e as autoridades, e a nossa tarefa foi cumprida. Né? Mas aí eu te pergunto, nós não ganhamos nada ali, eu era um guri, eu tinha 14 anos, 15, 13 anos por aí, na banda do conservatório, e os meus colegas ali. Mas quanto será que ganhou o Belo e a Alcione por aquele momento inesquecível? Ô Norton, tu veio só para complicar, né, Norton? Ô Norton, dizem... Mas tem gente que achou bonito, viu, Pacazzi? Dizem que alguém... Euclides Triquês, me diz o Sargento Félix aqui. Euclides Triquês, um abraço ao Sargento Abraço, Félix. Sargento, obrigado. Dizem que alguém uma vez disse num grupo lá e a turma aplaudiu. Eu não gosto desses hinos aí que não dá nem para dançar. Sargento Félix, filho
do nosso saudoso Oscar, grande músico de Dom Pedrito, isso aí. que construiu uma história, e o Oscar era meu amigo pessoal, tocava banjo, Pacazzi. Bah! Violão, banjo, o Oscar tinha uma orquestra na sala dele, viu, Pacazzi? Oboé? O Oscar era... Eu me lembro do Oscar, Gessi, Mário Prestes, sabe? Jader Ferrer. Sim. O Ayrton Ferreira, meu tio, o Nelci Vargas, o Marquinhos, Dorval... Pacazzi, estamos falando do período de ouro dos grandes bailes, claro que e dos grandes eventos de Dom Pedrito, viu? Sim. Saudade de tudo. O pai do Jorge Arthur era um exímio violonista, né? Nós tínhamos, e sabe que nós temos muitos talentos. Temos muitos talentos. Uma geração que honram diferente. essa história. Viu? Começando esse agora, que eu citei, mas tem vários outros aí, mas esse... É o Fernando Garibaldi, o pai do Arthur. Exatamente, o Garibaldi, exatamente. O Leozinho, sim, é um exemplo, ele é admirado mundo afora. Sim. E muito prestigiado em Dom Pedrito. Uma gurizada extremamente talentosa, Pacazzi. Dom Pedrito é um berço de talentos. Aqui em Dom Pedrito, Rainieri Spor. Isso. Vitor Silva. Isso. O Léo é de uma geração atual, né, Pacazzi? E uma geração muito requintada a nível de execução no seu instrumento, no violão. E o Léo também está na gaita. O Léo está tocando piano, quer dizer, o homem é um multi. É um autodidata. E é multi-instrumentista. Nós temos o Alexson Massagão, um cantor, violonista, contrabaixista. A Thaís, a minha filha, né, que é violonista, é cantora. Tu mesmo, né, Norton? Eu sou parte do passado. Violonista. Eu sou Sim, mas tu é do violão, tu Tenho sabe? Saudade dos nossos bailes aí, Danilo, Jader Ferrer, tio Ayrton, o Nelci, o Nilton. Pacazzi, gerações, Pacazzi. E todos têm seu valor, o Gilberto Franco também. Isso. Também. Então temos assim, o Fábio Peralta. Olha, se eu vou começar a enumerar aqui. Não, eu vou te dizer. E temos aqueles que nos abandonaram há poucos dias, o Moreno Garcês, Pacazzi. Um orgulho, um verdadeiro orgulho. E a gente pôde compartilhar com todas essas pessoas. O Luciano. O Luciano. Sim. O Luciano, acabou de falar contigo. Luciano tem um senso de ritmo. O Luciano, além de tudo, é DJ, né? Sim, mas nós temos vários. Então nós temos talentos enormes em Dom Pedrito, viu, Pacazzi? Claro que sim. E um abraço a todos. Me perdoem aqueles que eu não citei, que eu esqueci o nome aqui. Isso. Né? Mas vocês fazem parte da cultura positiva da nossa cidade. Olha, aqui o Nilton... O Zé Luiz, né? O Zé Luiz era um grande violonista, né? O Nilton está aqui nos dando uma ajuda. Olha aqui, ó. Violão, Pacazzi. O finado Gervásio Santos e seus filhos, Danilo e Paulinho. Sim, olha só. Danilo e Paulinho. Obrigado, Nilton. Obrigado. Danilo, para mim, o Danilo é o maior violonista que pisou em terras pedretenses. Olha só. Tá. O Paulinho era um maestro, né, Pacazzi? O Paulinho tocava instrumento de sopro, tocava teclado, tocava guitarra. Excelentes violonistas. Muito obrigado, Nilton. Mas é verdade. Eu queria um dia fazer parte desse time, né, talentoso. Eu queria um dia fazer parte. Um dia chego lá. Eu também. Uma ocasião eu fui comprar uma flauta, decidi que ia tocar flauta. E a atendente lá me disse assim: o senhor quer doce? Eu vou embora. Eu volto depois. Eu tenho que voltar às 13 horas, tá, Pacazzi? Um abraço. Um grande abraço. Um abraço para ti. Olha aqui, ainda daquelas frases colhidas por aí, quando os impostos não melhoram nossa vida, apenas aumentam nossas dívidas, para quem nos queixamos. Hein, Pacazzi? Que? O Luciano passando aqui que o pai dele, o Cajano, tocava teclado e acordeon. Olha só, olha o talento. Muita gente talentosa. Muita gente. Dom Pedrito, viva Dom Pedrito. Quem tudo aceita passivamente não tem o direito de reclamar. Os impostos que crescem e sobram é a liberdade e o progresso individual que sobra, que falta. Aliás, que falta. Quem aceita o que não pode, permite o que não quer. Só quem trabalha produz riquezas.
todos os salários do poder público são pagos por quem paga impostos. Isso é bom, interessante. É bom que as pessoas conscientizem isso. Tá? Salário, vale alimentação, férias, biênios, triênios e benefícios gerais no serviço público são pagos por nós e não pela vontade e bondade dos governantes. Tá? Governo não produz riqueza, apenas a administra. O que todos desejamos é que os governos administrem nosso suado dinheiro dos impostos para o bem de todos e não apenas dos seus admiradores. Os impostos que sobram é a liberdade que falta. Trabalhar sem descansar é desumano. Descansar sem trabalhar é medíocre. Ser livre é também não depender dos outros para prover as necessidades da sua família. Quem depende do governo não se governa. Bom, então tá, algumas frases pensadas por aí, através de pronunciamentos na televisão, nos jornais, nas rádios e na internet. E nós vamos chegando ao final de mais um programa, pontuando que nós tivemos aqui na audiência, pelo menos que registramos aqui, a Maria, a Marta, a Carmen, o Newton, o Krause, o César, a Elisângela, o seu José, a Sílvia, o Sargento Félix, o Carrion, o Mano Zé Luiz, a Márcia, a Lila, o Pascoal Portilho e a amiga Adelina. Tá bom? Muito obrigado pela atenção, o carinho de sempre, pela paciência também. Muito, muito obrigado. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Até lá. A Rádio Sulina apresentou Programa Tema Livre. Obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro.